boa noite, amigos. Eu tenho um prazer muito grande hoje de conseguir trazer para o programa uma das principais lideranças políticas do Brasil, não é? Ele hoje tem uma agenda em todo o Brasil, mas conseguiu hoje vir aqui para gravar com a gente o programa. Luciano Bivar, como é que está a sua vida, Luciano? Dentro do avião. Ô, João, na verdade é dentro do avião, né? Porque a gente tem um domicílio doméstico aqui em Recife, mas também onde estão meus amigos, feito você, e São Paulo também, que é um centro também de discussões políticas, não deixa de ser, e Brasília, que eu sou o primeiro secretário da Câmara e deputado federal, né? Tem que estar sempre presente. Então, fico nessa triangulação aí todo momento. De onde é que veio a inspiração para a criação do União Brasil? Olha, João, isso nasceu o seguinte. Primeiro, tem dois motivos especiais. Um, para mim, particular, porque quando criou-se o PSL, teve esse boom de deputados, a gente teve uma posição muito especial no cenário com relação a fundo partidário, isso. E eu queria que a imprensa não ficasse em cima de que um partido, de repente, que tem toda essa logística, eu queria dividir isso com outro partido. Então, quando veio a ideia de fazermos essa fusão, foi uma ideia interessante, porque eu vou trazer novas luzes, novas inteligências para dentro do partido e vai dividir comigo essa responsabilidade. Então, foi essas duas razões precípuas que fez com que nós fizéssemos a fusão com o DEM e o PSL. E são políticas diferentes ou eles têm sempre os mesmos objetivos, os dois partidos? Olha, João, é uma coisa, há décadas, tanto o DEM como o PSL professam a mesma coisa. Nós somos liberais na economia, na política e nos costumes. É bem verdade que não todos têm as mesmas ideias pessoais, suas convicções pessoais. Mas sendo um partido liberal, ele abriga, tá certo? E aceita as discussões. Isso é da essência do liberalismo, do iluminismo, né? Voltaire até dizia que quando foi feita na Revolução Francesa, né, no início do século XVII, dizendo assim, olha, XVIII, dizendo, olha, que mesmo que eu não concorde com sua opinião, mas o defenderei até a morte. Quer dizer, a gente tem que respeitar as pessoas, mesmo com opiniões divergentes, mas tudo esteja debaixo de um guarda-chuva que chama-se democracia, Estado de Direito. E é isso que nós queremos para o nosso país. Ô Bivar, o presidente Jair Bolsonaro só foi eleito presidente do Brasil graças a você, que se deu a legenda para ele. E por que é que houve esse afastamento do seu partido com o presidente? Primeiro, a assertiva sua, eu faço alguma ponderação. Ele poderia ir para outro partido também, tá? Mas ele veio para o PSL. Mas eu até acredito, João, sem falsa modéstia, a gente já tinha capilaridade no Brasil inteiro, a gente já tinha o nome, a gente já tinha milhares de vereadores, de prefeitos. Talvez se ele não estivesse no PSL, aí eu concordo com você, ele não teria sido eleito presidente do Brasil. Mas tínhamos um discurso, que era esse discurso que eu te falei. Quando ele veio para o PSL, nós subscrevemos um memorando, uma carta de intenção, defendendo esses valores, de defender as instituições do Brasil, de defender o Estado de Direito, de defender a economia de mercado. Então, tudo isso foi jogado abaixo na prática. O discurso era um e a prática foi outra. Aí foi onde surgiu o nosso afastamento. Você, além de político, é empresário. Preocupa Luciano Bivar a disparada da inflação, dos juros, do preço dos alimentos, preço dos combustíveis, preço do gás de cozinha? Preocupa? Claro que preocupa, né? Não só como empresário, mas como brasileiro. Eu estava conversando com uma assessora sua aqui fora agora, dizendo que isso é muito ruim para todos nós, né? A gente tem que estar junto nesse embate para que as coisas minorem o máximo possível. Eu fiquei muito contente e muito feliz com o discurso do Joe Biden anteontem. Então isso foi muito bom, porque demonstra que a União Europeia e os Estados Unidos estão juntos, tá certo, para combater a tirania.
E isso, claro, vai ter um preço. Mas é melhor que a gente pague um preço agora do que pagar depois, né? A história é cíclica e os erros, às vezes, se repetem. Então, é preciso que a gente não cometa mais erros, né? O que aconteceu com Mussolini, né? O que aconteceu com Stalin, né? O que aconteceu com Hitler. A gente não quer que isso volte a acontecer, João. Está acontecendo com Putin. E está acontecendo com Putin. E o que é mais impressionante, João, é que você vê que grandes postulantes agora à presidência da República, eles ficam no meio, né? Eu vejo o PT, o discurso do Lula, falar que ele fala que a OTAN tem que ser reorganizada, que a América fez algumas invasões no Iraque, que contrariou o Conselho de Segurança, que não sei o quê. Então, temos um fato real hoje, que é esse tirano que está aí. Então, vamos ser objetivos, né? O outro também, candidato, está se juntando agora a Venezuela, a Nicarágua, votando a favor. O maior inimigo do comunismo. O maior inimigo do comunismo, agora apoiando. Então, João, União Brasil vai frontalmente contra isso. Nós demos uma nota oficial do partido condenando essa barbárie que está acontecendo hoje lá na Ucrânia. Então, essa é a posição nossa. Não estamos ali para querer ganhar voto, projetos eleitoreiros, não. Queremos ter uma opinião definida, que é desculpa eu fazer um comercial aqui, que o pessoal saiba que União Brasil, número 44, está defendendo o bom senso, a liberdade e o direito de ir e vir do povo de uma nação. É um partido humanista, é um partido que defende princípios e valores que a gente possa exprimir aquilo que a gente pode querer, sem precisar a força das armas. Porque Sapato 44 é grande, então o seu partido é grande, né? É grande, é grande. Pode ter candidato a presidente? Pode ter, não. Vai ter candidato a presidente. Vai ter candidato a presidente. Estamos juntos. Agora eu estou viajando, eu devo me encontrar com o MDB e no domingo outro estou me encontrando com o Dória. E todos podem realmente abdicar de ser candidato diante de um candidato único, tá certo? Até o próprio Podemos também quer entrar nessa cesta de discussão. A grande problema agora, João, que é o critério. Quando todos combinarem o critério vai ser qual? Aí João Alberto Sobral vai dizer, não, esse critério eu não quero. Esse critério não é bom para mim. Aí eu vou dizer também, esse critério eu não quero. Mas, concordados os critérios, nós vamos ter um candidato único, porque vamos sentar os 3 ou 4 postulantes numa mesa, publicamente, dizer de que aquele que for preterido apoiará o candidato indicado. Isso já está bem acordado, eu tenho viajado, tenho ligado todo momento, tenho nos reunido e pelo Zap todos já estão concordando com isso. Olha, tem muito brasileiro, né, que eu tenho conversado, que você também deve ter conversado, que não está aceitando essa opção, você ficar entre Lula e Bolsonaro, não ter uma outra hipótese de candidato. Exato. Isso é que nos move a fazer isso, porque a gente entende que a ineficiência, né, que a forma com que está se conduzindo esse país, se fustigando a democracia, não é o melhor para nós. Então, a gente vai ter um candidato que chama-se a imprensa de terceira via. Isso pode apostar que nós teremos esse candidato. E Luciano Bivar pode ser o vice? Seu nome sempre é citado aí para vice. João, sem nenhuma falsa modéstia ou qualquer coisa, eu não estou preocupado pessoalmente, Luciano. Minha régua está muito curta já. Eu quero fazer desse resto da minha vida um sacerdócio para a gente ainda oferecer ao Brasil uma candidatura que possa modificar esse estado de coisa que tem aí e essas opções que, a nosso ver, são nefastas para a gente ter um próximo governo. É porque, Bivar, você há de convir que a corrupção não acabou, né? Nós tivemos aí a Lava Jato e agora a Justiça liquida tudo que a Lava Jato fez. E o que eu acho interessante é que
volta atrás uma decisão e o juiz que deu a decisão não é punido, né? Não é verdade? Pois é. O prejuízo para o país, quanto custou essa Lava Jato, né? E alguns anos depois vem um ministro e diz que ali não era para ser julgado ali. O problema é aquilo que eu lhe falei, né? Eu não sei se eu passei por uma banca de faculdade de Direito. Você tem que seguir os ritos processuais, tá? Desde o começo que o PT insiste em dizer que o foro competente não é Curitiba. E isso foi até o Supremo, como o esporte foi até o Supremo, que é a última palavra, a palavra Supremo. Aí o Supremo disse não, o foro competente não é o Curitiba, o foro competente é outro, tá certo? Em alguns casos tem que ser Brasília e tal. Isso não invalida ou nem diz que o Lula é inocente. Diz apenas que o foro não foi competente. Essa foi a decisão do judicial. E esse Estado de Direito processualístico funciona no mundo inteiro. É isso que eu defendo, um Estado de Direito. Você vê agora no Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? O Conselho de Segurança votou contra, tá certo? Porque a Rússia tem um poder de veto. Mas processualmente recorreram, convocaram um novo conselho, tá certo? E esse novo conselho votou. Abstraíram-se do voto da Rússia e condenando a Rússia àquele ataque injustificável. Mas tudo passou por um rito. É bem verdade que foi célere. Isso numa semana, tá certo? Convocaram um novo conselho, mas respeitaram o primeiro processo. Então se respeitou no Brasil recente o primeiro processo. No segundo processo, se realinhou dentro daquilo que é o correto dentro do Estado de Direito. Mas a gente continua vendo, para citar apenas um caso, né, Luciano, que recentemente um secretário de Cultura, o ministro de Cultura, foi para Nova York para se reunir com um lutador de jiu-jitsu. E essa viagem custou uma fortuna, né? E está indo para o Tribunal de Contas, não vai dar nada, né? Porque ele já fez outra também aí para Los Angeles, não sei o quê. Viaja em executiva, hotel de luxo e fica por isso mesmo, né? E não chamam isso de corrupção, né? Pois é. Mas você tem um repúdio social, tem o poder soberano do voto, que tudo isso está sendo. O que é bom é que hoje no nosso país a imprensa está livre. As instituições estão fortes, João. Eu defendo isso. A gente tem que prestigiá-los. Então, de sorte que isso que está acontecendo, amanhã vai responder. Não é à toa que os dois candidatos têm, olha, um número simples aqui, tem 75% contra eles, porque um tem 25%, o outro tem 25%. Né? 50% estão indiferentes, que não estão concordando. Juntando aos 25%, então, eu não vejo polarizado agora. Eu vejo polarizado se 90% já tivesse escolhido seu candidato. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Luciano Bivar, que é o presidente da União Brasil. Luciano Bivar, e o União Brasil vai ter candidato a governador de Pernambuco? Vai ter candidato a governador de Pernambuco, João, porque um partido feito União Brasil, é natural que a gente tenha que ter aqui um candidato a governador. Vamos ter em 14 estados, praticamente, eu acho que a gente vai ter candidato a governador. E a senador? A senador, aqueles que se mostrarem viáveis, a gente não vai colocar senador só para competir. A gente quer um senador que tenha chance, porque isso demanda recursos, demanda uma série de coisas. E você acredita que o partido vai aumentar a sua presença na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados? Olha, a informação que eu tenho aqui é que na Assembleia a gente vai aumentar. E na Câmara de Deputados também, porque só tem um candidato que sou eu. A gente vai fazer no mínimo 3. Dois com certeza a gente faz, pode fazer um terceiro. Mas terá quantos candidatos no quadro hoje? Vai ter o limite,
que é 25 cadeiras mais um. Vamos ter 26 candidatos. E mantendo aquela exigência do percentual feminino, né? Sim, mantendo 30% feminino. Quando eu falo 25 mais um, tem 30% de mulheres. Essa janela partidária que está aberta, Luciano, preocupa a União Brasil? Ou não? Não, é bom que é um quadro primeiro, né, João? Se você está no PSL e vai sair, ó, estou na União, eu não vou sair, vou para outro partido, a gente já está sabendo que eu não posso contar com o João, né? Então, agora, tem muitos candidatos, a gente sente muita gente querendo vir para a União, porque acredita na União, acredita no que a União professa e acredita nos nossos compromissos. Então, isso é muito bom e é muito saudável. Então, sem falsa modéstia, todos os partidos querem ter União como parceiros, porque sabem que se nós estarmos juntos, nós cumpriremos aquilo que nós acertarmos. Olha, todo partido tem um instituto. O União Brasil vai ter o seu instituto? Tem um instituto, Já tem? É um Índigo. E o presidente é Mendonça. A daqui, né? Foi eleito agora. Quer dizer, já está em atividade. Já está em atividade, é o presidente do União Brasil. Agora, do Instituto do União Brasil, chama-se Índigo. O Luciano, além, evidente, da presidência da República, alguns estados são importantíssimos. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ceará. A União está se mexendo em todos eles. Está se mexendo em todos eles. Entendeu? Não é fácil, não. Passo noite, porque às vezes existem algumas... Eu acho que tem 5% de problema e 95% de ego, entendeu? E qual é a principal arma que você usa, Luciano, nessas reuniões com essas lideranças políticas? A principal ferramenta é o convencimento. É o convencimento. Tá certo? Se as pessoas não estiverem convencidas, João, você pode ter quem tiver. Se não tiver do teu lado, mais cedo ou mais tarde, vai te decepcionar, vai te trair, depende do grau de que você acha aquela pessoa. Quando é um inimigo, nunca lhe trai, porque inimigo a gente já sabe que não vai contar, mas quando é amigo, dói. Agora, ô Luciano, com a sua experiência na vida política e na importância que você tem hoje no quadro do país, você acredita no Brasil? Eu acredito, João. Eu acredito porque, veja bem, eu já tive muito coisas negativas na minha vida e sempre apelei para tribunais, cortes e funcionou. Então, enquanto essas coisas estiverem funcionando, ótimo. Agora, você não pode, numa primeira instância, tá certo? Tocar fogo no circo. Não pode. Tem que acreditar. Eu sou muito imbuído, tá certo? Do Estado de Direito, né? Porque fora... Se você não acreditar nisso, é um negacionismo científico do direito, é a barbárie, entendeu? O símbolo do direito é uma espada, é uma venda e uma balança, né? Você precisa da venda para não distinguir quem é quem, né? Você precisa da balança para fazer o equilíbrio. E a espada, que é a coação. Se você não tiver espada, não vai funcionar. Então, esse simbolismo do Estado de Direito encerra tudo isso aí. A gente tem que ter um regime forte, a gente tem que ter equidistância das coisas e tem que ser indiferente quem seja rico, pobre, preto, branco, amarelo. Eu acho que todos somos iguais perante a lei. Luciano, vamos fazer uma pausa em política para falar de futebol. Você é o mais vitorioso presidente da história do esporte. Está triste com o esporte, tá? Muito triste, João, porque a gente passou a vida inteira, tá? Deixa eu usar um termo aqui, futebolista, comendo rato, né? Para fazer um esporte grande, né? Numa época muito difícil. E os que sucederam a gente aproveitaram esse esporte estabelecido, sem dívida, com um crédito enorme, avançaram, comeram créditos, disseram que eram bônus que tinha de redes de televisão, fizeram times que não tinham nenhuma razão de ser e o baque foi muito grande. Tá? O esporte endividado, que tem chegado ao meu conhecimento,
é que a gente tem passivos de 200 milhões. 300. 300 milhões, você sabe mais do que eu. Pois é, então isso é uma coisa inadmissível. Como é que se deixa chegar a uma coisa desse ponto? E por que é que você ganhava tudo? Qual era o segredo que você ganhava quase tudo? O segredo é o seguinte, você tem que ter uma diretoria, a gente tinha uma comissão para a gente avaliar quem é quem. A gente não escolhia jogador da cabeça de um só. A gente tinha um conselho consultivo para saber, puxa, quem é aquele jogador e tal. E ademais o seguinte, até onde a gente estava, não existia também a Lei Pelé, que eu briguei muito contra a Lei Pelé. Né? A Lei Pelé foi muito nefasta para o futebol brasileiro. Hoje você pode fazer um grande time, entendeu? O Náutico fez outro dia um grande time e no outro, chega no final do ano, é esfacelado o time. Então é preciso que a gente volte, e eu vou brigar na Câmara agora, se eu tiver poder no próximo coisa, para que a gente volte a ter o passe de propriedade dos clubes. Não é escravagismo. É o seguinte, você pode ter um jogador, o jogador é do clube, você comprou o passe e o jogador só sai se você disser sujeito de pagar. Agora, se você pedir um preço absurdo, você tem que pagar um salário com a razão direta do passe que você pediu, que é estipulado na federação. Então, não fica o clube assim, dizer, ah, não, João vale 10 milhões, então vai pagar um salário de 10 milhões, se não aparecer ninguém para pagar. Então, é esse processo, antes da Lei Pelé, que eu quero voltar. Agora, você é a favor do clube empresa da Sociedade Anônima de Futebol? Foi aprovado pela Câmara, né? Deixa eu te falar, você vai comprar uma empresa hoje, a primeira coisa que você pergunta é qual é o ativo da empresa. Então, qual era o ativo da empresa do esporte no passado? Era o espaço dos jogadores. Eu tenho 200 atletas, que era tudo de propriedade do clube. Agora, vou gerir para eu não perder esses atletas, vou fazer os contratos. Tudo. Hoje você não tem mais isso, você tem resto de contrato. Então, ativo que tem hoje os clubes, eu quero só a sua marca. Então, esse clube empresa é comprar a marca. Agora, comprar a marca do esporte, eu vou botar se não tiver na primeira divisão, eu só vou vender uma marca para uma coisa local, né? Para Farmácia José Araújo, como é? Loja José Araújo. Onde quem manda é o freguês. Onde quem manda é o freguês, tá certo? E agora, a marca do Flamengo é outra, que você põe lá, vende mais. Então, vai haver aquela distância muito grande, que é uma venda de marcas. Então, não acredito que esse futebol empresa vai servir para 3 ou 4 clubes brasileiros. E acabou-se, João. Acabou-se. Não vai resolver problema de clube nenhum. E para encerrar futebol, você deve estar levando muita gozação dos seus amigos e colegas pela posição de Pernambuco. Está atrás do Ceará, de Alagoas e da Bahia. É o quarto do Nordeste. Foi, no tempo do Sport auge, era o primeiro disparado. Né? Disparado, é. Não. É triste, né? É triste. É na Câmara, em todo canto. As pessoas me identificam mais do que deputado federal, do que primeiro secretário da Câmara. É esporte. Todo deputado, senador que chega... Então, o time perdeu ontem. Não, e quando você chega no aeroporto aqui, ninguém quer saber de União Brasil, quer saber do esporte, do né? esporte. O que aconteceu com o senhor? A paixão, né? Eu acho que agora o esporte virou uma nação, porque perderam o patrimônio do clube, não tem mais estado ou estádio, entendeu? Virou uma nação. Então, vamos deixar que pelo menos essa nação não morra, né? Que outras gerações a gente continue. Então, isso é um valor intangível que tem um esporte muito grande. E um dia, quem sabe, vamos ressurgir no campo prático, do campo de jogo do futebol. Voltando à política, e esse projeto que foi aprovado pela Câmara para liberar cassino, jogo de bicho, corrida de cavalo, não sei o quê, você votou a favor? Eu votei a favor, João. Por que eu votei a favor? Eu acho que você tem que legalizar e diminuir a possibilidade de você fazer contravenções que não dá em nada, tá certo? Ter um crime organizado por trás disso tudo. No momento que você legaliza, o dinheiro está ali bem definido, quem é, não é? Agora, se você furar as regras, aí você está cometendo um crime, não é mais uma contravenção. Então, se você fizer qualquer jogo fora do que foi estabelecido em lei, é um crime. E a gente vai trazer também para nós esses cassinos todos. Que existem aí clandestinos, né? Que existem aí clandestinos, vamos legalizar isso.
Tá certo? Então, pagar imposto alto. Né? Pagar o imposto alto, me parece que vai pagar 17% para funcionar e pagar imposto de renda daqueles prêmios que são tirados. E hoje, com a tecnologia, você define aquele maquinário quanto ele tem que pagar de prêmio, quanto não tem. Tem que ter uma infraestrutura boa para isso. Mas isso funciona no mundo inteiro. Né? Parece que dos 21 países as grandes mais importantes, só o Brasil que não está dentro dos jogos legalizados. E para terminar, o escritor Luciano Bivar, autor de tantos livros de sucesso, está em recesso ou nas horas vagas vai lá para o computador? João, quando eu consigo desligar o celular, aí eu estou escrevendo alguns livros, algumas memórias da política, entendeu? Como surgiu tudo isso, mas não deixo de escrever, não. E continua muita cantada para transformar em filme aquele? 50 Formas de Amar? Tem. A Netflix tá pensando, não a Netflix brasileira, a Netflix americana, tá? E também um outro livro passado, Passagem para a Vida, que é um livro que eu escrevi há 20 anos também. E tem o de Cuba. E tem um livro de Cuba também. Você, depois do lançamento do livro, descobriu mais formas de armar além das 50? Não. Inclusive, outro dia eu teve com aquela menina que morreu agora da Globo, aquela Beltrão, coitada, né? Ela dizia, poxa, como é 50 formas de amar, uma é matar. Você é muito bolsonarista, matar. Eu digo, não, leia o livro para você ver que não se trata de matar por amor, porque ninguém mata por amor. É verdade. Isso é um psicótico que faz isso. Então, o livro tem outro contexto. Nós queremos agradecer a Luciano Bivar, porque realmente essa entrevista é maravilhosa, e destacar realmente o orgulho de todos nós pernambucanos e rubro-negros pelo seu sucesso na política brasileira. Um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.